Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma homenagem a um psicanalista argentino, radicado no Brasil, junto ao Sede Sapientai, durante muitos anos, que é o Mário Pablo Fuchs, recentemente então falecido, e uma pessoa de história da psicanálise no Brasil, que pertenceu ao grupo Plataforma na Argentina, liderado por Marie Langer, que é um grupo de contestação, um grupo que conectou a psicanálise com a saúde mental naquele país, e que, de uma forma direta ou indireta, formou politicamente muitos psicanalistas que vieram ao Brasil, muitos na condição de exilados, né, perseguidos, durante e após a ditadura militar argentina. Eu gostaria de ler aqui o relato que ele mesmo fez sobre uma parte de sua trajetória, que está presente nesse livro, né, História do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapientai, onde se diz o seguinte: Mário Fuchs, formado em medicina pela Universidade de Buenos Aires, lembra: era uma época de muita efervescência, com trabalhos em saúde mental, trabalho grupal e assembleístico. A psicanálise estava entrando nos espaços acadêmicos, saindo de dentro da sociedade de psicanálise, mas produzindo muitos efeitos muito interessantes também dentro da APA, né, Associação Psicanalítica Argentina. Nós estamos falando dos anos 79, 74, né? Após me formar em medicina, fui dar aulas na Faculdade de Psicologia. Trabalhei na Policlínica de Lanús, né? Isso aqui é uma ideia muito interessante, né, na história da psicanálise, a presença das policlínicas. Poli não é só uma alusão à existência de diferentes modalidades médicas, equipes multidisciplinares, mas poli também equivoca com política, né? No Serviço de Saúde Mental de Lanús, coordenado por Maurício Goldenberg, um dos pioneiros da psiquiatria dentro do Hospital Geral. O trabalho em saúde mental deixava um marco manicomial para estar presente nos hospitais gerais. Um trabalho muito rico, com psicólogos, assistentes sociais, com pessoas muito interessantes e linhas teóricas diferentes, com a entrada da psicanálise e com a influência da antipsiquiatria, né? Ronald Lang, do David Cooper, né? Que estão aí, então, trazendo para o Brasil, né? Gregório Barenblit, Oswaldo Saidon, Armando Mauleu, eram, assim, autores que a gente consumia avidamente nos anos 80, nos anos 90, como aqueles estavam trazendo uma novidade, né? Era possível fazer psicanálise não convencional, nas ruas, junto aos movimentos sociais, né? Não só como reprodução, né? Assim, dentro de uma associação. A instituição foi vivida por nós como um lugar rico em possibilidades, aberto, que permitia trocas, questionamentos, trabalhos criativos, trabalhar junto. A Escola de Psicologia Social de Pichon Rivière era outra referência importante para quem estava se formando, e se tornou também para a psicologia brasileira, né? As ideias, né, do Pichon, do Blecher, depois dos continuadores, né, dessa escola, que é uma escola mesmo. Tivemos lá em 85, né, visitando, homenageando esses pioneiros. É um prédio onde você tem, então, ali os grupos operativos compostos por pessoas que vêm dividir seu sofrimento e orientá-lo, né, para algum tipo de transformação. Ele percebia a psicologia social como um avanço em relação à psicanálise, né? Ou seja, um debate muito forte nos anos 90, nos anos 2000, que hoje está um pouco assim apagado, né? Quer dizer, entre a psicologia social crítica, a psicologia social ideológica e a psicanálise, né? Isso correu muita tinta aqui. Eu entrei na sociedade em 1970, fiz anos de formação no Instituto de Psicanálise, daí veio a crise da APA, com a saída dos grupos Plataforma e Documento. Este era o ambiente que todos nós fizemos a formação, Guilherme e Leia Biliani.
eu conheci, trabalhei com a Leia, conheci Guilhermo, um casal incrível, de uma generosidade surpreendente, né? Também residentes em Lanús, estávamos juntos na Federação de Psiquiatras. Lúcia Barbeiro Fux, né, esposa do Pablo, conta que quando Goldenberg saiu da chefia do hospital e para assumir outro hospital, quem assumiu foi Valentim Barrenblitz. Por razões políticas, ele foi obrigado a deixar a chefia e foi escolhida para assumir a chefia do serviço. Quando veio o golpe, nós sofremos muita pressão e éramos considerados subversivos. Vários colegas foram sequestrados, um deles dentro do hospital. Valentim ficou desaparecido por 3 meses. Nessa ocasião, fazia meses que Mário insistia que devíamos ir embora, mas eu achava que se largasse a chefia, certamente haveria uma intervenção e o serviço seria interrompido. Eu não era militante política, mas era uma pessoa comprometida, que atuava politicamente na sua área de trabalho. Estar nesse serviço já me tornava uma pessoa marcada, perseguida. Estava nesse conflito de consciência quando Valentim assim foi solto, nos chamou para sua casa às 3 da madrugada e nos falou para fugir, que nós não podíamos ficar nem mais um momento na Argentina, que corríamos um risco enorme, né? Sobre os psicanalistas que chegaram a São Paulo e aos SEDES, Mário Fux lembra: éramos um grupo com muitas afinidades. Todos, de alguma forma, nos conhecíamos, mesmo que não estivéssemos o tempo todo juntos. Éramos todos psicanalistas, tínhamos posições políticas parecidas, militávamos em movimentos parecidos, migramos nas mesmas condições e razões, tínhamos muito em comum. Eu era da esquerda peronista, militante sindical do movimento de psicólogos e psiquiatras de libertação, uma tendência dentro da Federação Argentina de Psiquiatras. Era coordenador de um curso de formação de trabalhadores, na Coordenação de Trabalhadores de Saúde Mental, do Centro de Docência e Investigação, CDI. Fomos muito bem recebidos por todos os SEDES, tanto o Roberto como a Regina, Roberto Azevedo e Regina Schneiderman, né, me encaminharam os primeiros pacientes. E é interessante o lugar peculiar que ocupa alguém que vem de fora, não pertencendo às panelas, está fora das relações já estabelecidas. Os analistas se sentem mais à vontade para procurar essas pessoas. Podem estabelecer uma transferência mais ou menos tranquila. E devo dizer que Roberto Azevedo, mesmo que a gente tenha brigado muito depois, e Fábio Herman, nos receberam muito bem e tiveram em relação à sociedade uma posição muito digna, se mantendo firmes apesar das pressões sofridas. Ou seja, está aí na nossa história, capacidade dessa instituição, né, a Madre Cristina à sua frente, de receber refugiados políticos. Olha aí o testemunho de como, enfim, a psicanálise, a militância e a política estão juntas faz tempo, né? Estão juntas, inclusive, na formação da psicanálise no Brasil, né? Na sua disseminação. O Mário, uma pessoa de referência, né? Como me contou o Nelson, né? O Nelson, um grande amigo, Nelson da Silva Júnior, que trabalhou muito tempo com o Mário, né? Que relata o seguinte, né? Que nas reuniões mais difíceis, nas assembleias tensas, né? Nas discussões, o Mário tinha sempre aquela palavra que conseguia, a partir de um significante, reorganizar toda a questão, realinhar os pontos e fazer com que todo mundo fosse em frente, né? Eu acho que isso é um bom relato, né, de como a gente não é só psicanalista e não exercita a escuta quando está lá ali com o paciente, mas também dentro das instituições, conforme essa trajetória, né, que passa aí nos anos 2000, 2003, acho que precisamente, por um acontecimento bem muito importante na história da psicanálise brasileira e francesa, que são os estados gerais da psicanálise. Então, uma espécie assim de ajornamento, vamos pensar o que está acontecendo, é uma crise ou uma mudança de lugar. E aí o Mário, então, tem presente, né, nesse movimento, que acolheu, por exemplo, a presença do Jacques Derrida em intervenções assim, muito, muito importantes, né, Estados de Alma da Psicanálise, é um livrinho que eu recomendo, obrigatório para todo mundo. Derrida, Raudinesco, trabalhando ali com esse movimento social, movimento de reformulação, vamos dizer assim, da psicanálise, o debate psicanalítico, da relação da psicanálise com a sociedade. Também a gente destaca de 2005 o livro que ele escreveu, em parceria com a Silvia Alonso,
né, histeria para aquela coleção da Casa do Psicólogo sobre a psicopatologia psicanalítica. Mas então nossa homenagem aqui do canal ao Mário, ela vai acontecer num contexto assim um pouco contingente, que foi a reunião dos psicanalistas pela democracia, né, por volta aí de 2018, quando a situação brasileira começou a ficar realmente muito crítica. A gente organizou, né, várias iniciativas de resistência, de denúncia, de aviso, de tentar fazer o que fosse possível, né, para reverter na ocasião aquela situação que se avizinhava e que confirmou, né? Aquilo deu nisso. Mas na época era um momento muito tenso, porque as pessoas estavam temendo perseguições, né? E então fizemos um conjunto de gravações aqui ligadas ao canal. O Bully teve presente, acho que foi um domingo inteiro em que a casa ficou aberta e gente foi vindo e foi saindo. Então tem artistas, tem psicanalistas, tem psicólogos, tem filósofos, um monte de gente, né? Que abrir a casa para tentar, enfim, produzir alguma mensagem, né? Então, nesse momento, o Mário veio. Mário veio e gravou esse depoimento que a gente quer compartilhar com vocês, né? Prestem atenção na capacidade de antecipação das coisas, né? Nos temas, nas advertências, na articulação assim da história, alguém que viveu aí a ditadura, as perseguições políticas na Argentina, e ele estava ali dando seu depoimento, né? Contundente, que a gente quer, então, com a autorização do filho, né, do Julian Fuchs, esse escritor notável, essa voz potente aí, que acompanhou todo esse momento também, com seus livros, suas colunas, suas intervenções, né? Então, a gente queria, então, colocar esse vídeo e encerrar nossa homenagem, então, com uma carta tão bonita que o Julian endereçou, né, ao pai, por ocasião do seu falecimento, né? Fica aqui, então, um agradecimento por tudo que Mário e aqueles que o cercam fizeram pela psicanálise no Brasil, e espero que isso seja também uma contribuição para a gente não esquecer, né, e começar a pensar e a fazer o luto, né, lutos que ficaram aí meio pendentes, meio atrapalhados durante a pandemia, mas durante também o bolsonarismo. Acho que agora é um momento aí de reconstituição do país, é um momento para a gente fazer nossas homenagens e olhar para trás, né, baixou a água, as ruínas, temos que fazer o luto para poder ir em frente. Eu quero começar por comentar as lembranças e as referências que têm sido evocadas por mim frente à situação de enorme mal-estar, de insegurança, de medo e de preocupação pelo futuro, por um futuro que ameaça ser sombrio, frente a contenda eleitoral e o resultado das últimas eleições, do primeiro turno, que nos levam a ponernos todos, pelo menos todos os que fazemos parte das forças democráticas neste país, ponernos em alerta para tentar revertir firmemente este proceso, porque importa e interesa a todos, não só a nós, como a todos. Isto evoca em mim o clima e as situações de agressividade que se instalaram nos países do Cone Sul, no Rio de la Plata, em tempos em que, ainda em democracia, se fazia sentir a presença de bandas civis parapoliciais produzindo amedrentamento, ataques, sequestros e até mortes de figuras destacadas que faziam parte da cultura e da democracia.
isto precedió a instalação das dictaduras militares mais cruentas que se conhecem na história. No entanto, o processo brasileiro tem outras características. A ameaça surge neste momento através de uma tendência fascista cada vez mais ampla e mais forte, emanada de lideranças também militares, só que são militares retirados que estão se apresentando eleições, com todo um ideário que não é muito complexo, mas que cala fundo na subjetividade dos brasileiros. Isto marca uma diferença, mas faz pensar em outras experiências históricas, não as do Rio de la Plata, não as do Cono Sul, mas as da Europa. Hitler, e todo mundo sabe quem é, accediu a poder a través de eleições. E isto é uma coisa grave, que tomou por sorpresa a todas as forças progressistas europeias. Só que isso foi muitas décadas atrás. Século passado, anos 30. Agora, o que não se entende é como certos sectores do país que não podem desconhecer esta história parecem negá-la, parecem não prestar-lhe atenção, parecem se deixar levar por as contradições importantes, por as rivalidades políticas, pela possibilidade de reconhecer em certos partidos políticos, não especialmente, algo assim como a raiz de todas as dificuldades, etc., e tentar insistir, avançar contra ele para tentar eliminá-lo para sempre da história, parece que não percebem, não têm consciência do caminho em que se estão metendo e que nos estão metendo a todos. Então, eu quero dizer que estas lideranças fascistas novas, principalmente Bolsonaro, se caracterizam por um discurso que não menciona muito uma estrutura social dividida em subsectores, grupos, classes, etc. Quando perguntaram para ele, apenas lançada sua candidatura presidencial, se ele estava pensando em falar com distintos sectores para ver como adequava o discurso para cada situação, ele respondeu: eu não preciso perguntar ao povo o que o povo quer. Eu sou o que o povo quer. Ou seja, não se requer proposta, não se requer princípios, não se requer programas. Se requer a convicção de um líder forte que empurra a massa e a leva consigo. Como incide isto sobre grandes sectores da população? Principalmente teniendo en cuenta las extremas diferencias sociales, desigualdades que existen en Brasil. En los sectores más sufridos, esto incide sobre el grado de inseguranza y de sentimiento de inferioridad que está presente en muchas personas, hombres y mujeres, mas principalmente, pelo que vai se vendo, nos homens, y que requiere modos de sair en frente, enfrentar tanto insegurança como inferioridade. ¿Cuál es su modo principal? Identificarse con este líder todopoderoso, identificar o dejarse guiar por cómo este líder identifica os enemigos, os elementos de perturbación da sociedade, do conjunto da nação, da pátria, em todas as diferenças, sejam de sexo, sexistas, indígenas, de ideologia, etc. Todo eso entra como algo de una crítica, de una agresividad y de una punición, desejo de punición dirigida desde ese lugar. Y que as pessoas se encampan. O primeiro acto, o acto mais importante e mais problemático do ponto de vista da democracia foi este voto massivo. No entanto, precisamos compreender
¿Cuáles son los mecanismos que esto opera para, de alguna manera, virar a cosa? ¿Cómo se puede ofrecer más clareza, más seguranza, menos inferioridad para que as pessoas se sintam capazes de pensar e de refletir sobre as diferenças e sobre o futuro negro que pode esperá-las? De um lado está isto, mas de um lado está também a consideração desses sectores que não têm essa situação de inferioridade, são ricos, têm boa formação, têm boa instrução. No entanto, votam em Bolsonaro para não correr o risco de ter um PT do qual não se podem livrar. E esse é um pensamento cego, é um pensamento que não vê todo o que estamos apontando, que esquece o que recusa a ditadura que se vivió neste país, o duro que foi lutar contra ela e mudá-la, entrar em democracia e construí-la. Não les importa todo o que pode ser perdido de 30 anos de construção e enriquecimento da democracia. Isto é grave, porque muitos sentem intimamente que podem prejudicar-se, mas apostam igual a este caminho sem certezas e de provável negritude. Tem entre eles empresários judeus, por exemplo, que a gente não entende como esquecem os efeitos do nazismo, que não voltarão a aparecer na forma de antissemitismo, também nestas formas novas. Se apoiam em certos elementos, certas declarações de Bolsonaro a favor do Estado de Israel, mas não veem como se caminha, se entra no caminho da segregação e da intolerância e se chega, pouco a pouco, a afetar a todos os sectores que puedan marcar alguma diferença com o ideal de unidade puro, entero, racial, etc. Esa es una de las preocupaciones mayores y es sobre eso que todos tenemos que trabalhar. Todos aqueles que temos instrucción, mas também temos lucidez, temos que operar vigorosamente en ese terreno, pensando estrategias para os diversos sectores da sociedade en un momento tan grave y tan decisivo.
Mário, aquele abraço. Para mais fragmentos de luto, de perda, de separação, clique aqui no Aqueronta Movebo.